Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho aqui, depois de muito tempo tentando trazê-la aqui, a minha grande amiga Renata Schulwacker, atual Head Growth do iFood. Rê, super bem-vinda, adorei que você finalmente veio. Obrigada, a gente tá tentando agendar isso faz um bom tempo, então... Mas sua agenda é complicada, a gente conseguiu com bastante antecedência, né, marcar. Boa. Rê, eu quero muito que a gente fale de duas coisas hoje aqui. Eu acho que a principal parte é... Bom, as duas bem importantes, né? Eu acho que tanto da sua chegada em Growth, que eu fiquei muito feliz que você veio pro meu mundo aí, né, depois de um tempo, e um pouco de como isso tem funcionado no iFood, especialmente na parte de novos negócios e tal, que eu acho que é diferente do que a gente tem costumado abordar aqui. Só que antes, eu acho que você tem uma trajetória bem diferente da galera de Growth aqui, que geralmente tem uma pegada mais do marketing, da performance e tal. E eu acho que vale a pena você contar, até porque a gente se conheceu num outro contexto completamente diferente, né? Maravilha. Eu digo que eu caí em Growth, mas para mim eu continuo muito mais empreendedora do que head de Growth ou algo assim. Boa. Então, só para contar um pouquinho até dos primórdios onde eu conheci o Mineiro, mas eu comecei minha carreira na Endeavor, então eu entrei lá como estagiária, fiquei 7 anos. E aí tive minha experiência intraempreendedora, a primeira experiência lá intraempreendedora, aí que eu conheci o Mineiro, que a gente começou a desenvolver produtos digitais de conteúdo digital para empreendedores. E aí o Mineiro estava na época na RD, então a gente trocou muita figurinha sobre como montar funil, o que fazia na jornada do empreendedor para criar conteúdo e tudo mais. Então, a gente montou toda essa estratégia digital, todo esse conteúdo. E aí, depois, comichão para empreender começou a me pegar forte, só que eu queria ainda me aprofundar mais, e aí mais ainda no universo de educação, né? Eu tinha feito administração na minha graduação, eu fiz direito também, mas eu fiz só amigos, então não conto muito. E aí depois quis me aprofundar e fui fazer um mestrado em educação, né? Daí eu fiz em tecnologia da educação em Stanford. Fiquei 1 ano lá, Mineiro foi me visitar. Verdade, foi em festa universitária. Foi em festa universitária de Stanford. E aí, quando eu voltei, eu fiquei um tempinho mapeando a tese que eu ia empreender, empreendi. Fiz um negócio que era como se fosse um marketplace de cuidadoras de educação infantil, que eu toquei por 3 anos, fiz captação anjo, toquei o negócio, né, até chegar a pandemia, e aí o meu negócio era um dos que a tese foi pro saco na pandemia, basicamente. Então, a gente até tentou se reinventar, criar uma estratégia de conteúdo digital para pais e tudo mais, mas era um modelo de negócio que dependia muito do aspecto físico, que eu não tinha muita perspectiva de voltar. E aí, nesse momento, fui voltar pro universo corporativo. Não conseguia me enxergar muito numa caixinha, né? Se me oferecessem uma cadeira de Head de Growth no iFood, eu ia falar, putz, não sou especialista, sou muito mais generalista, empreendedora e tudo mais. E aí, fui para uma cadeira de Entrepreneur in Residence, que eles, né, chamavam empreendedor em residência ali no iFood, com uma perspectiva de olhar para novos negócios e montar, né, estratégias para novos negócios que o iFood fosse entrar. E aí isso que me brilhou mais o olho, principalmente que eu não tinha um job description, não tinha uma caixinha. E aí, enfim... Que é o empreendedor sem o perrengue, né? Não, maravilhoso, né? Com investidor já por trás, com bolso fundo. Uma base gigantesca, né? De um dos maiores negócios B2C do Brasil. Então, um super universo de muito aprendizado. E aí me convidaram para essa cadeira mais aberta ali de empreendedor em residência, que eu entrei inicialmente, montei uma estratégia de educação, né? Fiquei 6 meses ali montando uma estratégia de educação e depois pulei para a área de novos negócios e aí entrei nesse universo de growth. Então, entrei como generalista, né? E continuo sentindo que eu sou empreendedora ali, eu sou dona de um novo negócio que a gente está montando para a classe C. Já é a segunda variação do modelo, né? Então, a iFood tem ciclos muito rápidos. A gente montou um negócio que era como se fosse de mercado para a classe C. E aí, chegou à conclusão que não fazia sentido, matou em 6 meses. E agora eu estou no segundo ciclo de um modelo de negócio focado, como se fosse uma cópia do iFood mesmo, mas focado em usuários que são sensíveis a preço. Né? Então, uma curadoria ali do modelo do food delivery do iFood para a classe C.
Daí eu caí nesse universo de growth. Então, ainda de novo, me enxergando muito mais como empreendedora ali daquele negócio, mas que um dos pontos principais para fazer o negócio acontecer é essa parte de growth. E que eu aprendi muita coisa dentro do universo do iFood, que é super focado em dados, né? E tem uma força muito grande na estratégia de growth. O que faz a maquininha do iFood virar é com certeza uma super máquina de growth muito bem azeitada, né? Super otimizada, já com inteligência artificial por trás e muita coisa, mas eu entrei nesse universo startupeiro dentro de uma scale-up gigante na América Latina e que eu aprendo todo dia ali como fazer growth na prática. Boa, vamos voltar aí alguns passos aí. Pausa nesse episódio incrível pra gente poder fazer aquele momento jabá e falar dos nossos patrocinadores. Bora, começa aí. Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado, dar conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. Dá conta de filho também. De tudo, filho também. Da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena. Inclusive, pode mandar mais latas pra gente aí, por favor, pessoal. sempre Porque mais aqui latas. do escritório já tá acabando. Além do Super Coffee, que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swile, que está há algumas temporadas com a gente. A Swile é o primeiro unicórnio, né? A primeira empresa que se tornou ali $1 bilhão de valuation, de benefícios flexíveis, onde ela fornece para os seus funcionários, né, um cartão. Esse cartão pode ser usado em 8 categorias diferentes. Aceito no Brasil inteiro, então o funcionário escolhe como que ele vai gastar o benefício Muita dele. flexibilidade mesmo no uso, né? Exato. E aí então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a Swile, tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível, do GLA, da nossa plataforma, né, onde a gente tem uma comunidade, né, de profissionais de marketing growth que se ajudam, que têm desafios similares, né, que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. O que mais, Thay? Pô, tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que é a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de growth de marketing que tem disponível e é muito barato E ainda num por preço cima, ridículo, né? Inclusive, temos que aumentar o preço também. Então já acessa aí growthleaders.academy, tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores. Boa, então bora voltar para o nosso episódio incrível. Porque nós vamos entrar em alguns dos blocos aí que você trouxe. Mas o primeiro, até quando a gente fala do Entrepreneur in Residence, né, o quanto que isso era realmente assim, o quanto que esse projeto, o primeiro que você foi, estava desenhado alguma coisa, ou o quanto só tinha uma hipótese e eles de fato caçaram alguém para tirar do zero mesmo o negócio? Era mais isso? Eles, na verdade, não tinha a tese desenhada, né? Eu participei desde o momento de criar a tese. Então você entrou realmente sem saber o que era. Entrei sem saber. Assim, quando eu entrei, na verdade, tinha mapeado um modelo chinês que tinha crescido um monte, né? Do maior benchmark do iFood na China, que chama Meituan. E que eles tinham aberto uma nova unidade de negócio que chamava Meituan Select lá, que era focado nesse modelo de mercado para classes de mais renda mais baixa. E aí, que tinha crescido muito, muito mais do que o modelo de food delivery lá na China. Então, tinha mais esse benchmark, essa inspiração, mas não tinha a tese de como isso a fazer sentido no Brasil e tudo mais. E o iFood tem uma estrutura de inovação bem definida, assim, bem organizada. Então, eles chamam lá de jet skis. Então, essa tese foi um dos jet skis que a gente lançou, que a ideia é que o iFood é muito grande, né? Tem 6 mil pessoas agora. Então, já virou o transatlântico, de certa forma, e tem uma cultura de inovação muito forte. Mas a ideia é que dentro dessa área de inovação tenham pequenas áreas, assim, né? Que até segue muito a filosofia lá do Google de ter times com, no máximo, que dividam 2 pizzas. Então, times pequenos, para poder ter uma agilidade muito grande para fazer projetos de inovação virarem rápido, né? E não dependerem de uma superestrutura, de tecnologia e tudo mais. Então, eu entrei nessa fase que estava desenhando a tese, e aí montei, a gente montou o app, fez o time inicial ali, fez
o modelo de negócio e a tecnologia mesmo, produto para virar. E aí, em 6 meses, a gente já tinha virado quase o maior player do Brasil dentro desse modelo de negócio. Mas a gente chegou à conclusão que não fazia sentido a gente continuar e matou aquele primeiro produto. Assim? Entendi. Eu pensei, do jeito que você falou, não sei se chegou a... Não tinha entendido que tinha chegado a lançar, na verdade. Sim, não, a gente ficou 6 meses, lançou, atingiu, acho que quase 20 mil pedidos. Aí o maior player, se não me engano, tinha uns 30 mil pedidos. Só que a gente não via como aquele caminho, aquele modelo de negócio ia ser sustentável. Então, partes da tese do que funcionava na China, mas mesmo na China não fechava conta, né? Na China, mas era um modelo de negócio que tinha premissas na China que a gente não acreditava que seriam replicáveis no Brasil. Então, a gente foi definindo essas hipóteses e validando e falando, putz, isso aqui não vai fazer sentido no Brasil. Então, apesar de ter um mecanismo de growth que crescia muito rápido, né? A gente atingiu ali em uma cidade quase em 4 meses, um volume de pedidos bem relevante. A gente falou, cara, isso aqui não vai fechar. Então, vamos matar. E aí foi para a próxima. Então, essa é a parte legal da cultura de agilidade lá. Vai, faz, acontece, lança produto, e vira, não vira, mata ou continua. Dó? Oi? Teve dó para matar? Eu já tinha matado um negócio meu, né? Então, assim, eu tinha um apego muito maior quando era o meu equity, quando eu tava ganhando salário e tudo. Então, não, mas acho que tem um processo lá de aprendizado, pós-mortem, e um desapego das pessoas que tinham muitos negócios que já tinham sido lançados, né? O próprio VP da minha área de novos negócios é um cara que fez vários negócios que, de certa forma, morreram, não deram certo. E tem uma cultura, né, que o CEO reforça sempre, de falar, putz, a gente já lançou muita coisa, a gente já lançou país, já lançou vários produtos que não viraram, mas a visão de ser uma cultura tão inovadora e ágil é justamente, sim, ter uma visão de portfólio ali, que alguns vão virar, outros não vão virar, mas vai fazer parte a gente investir para achar qual é o próximo grande salto de crescimento, assim. Boa. Antes até da gente... falar da estrutura de inovação, que eu acho que tem bastante coisa interessante aí, bem pra gente ir nessa linha cronológica mesmo, a gente tem um programa, né, do GLA, que eu acho que você conhece bem, né, o GLA Hunting, e onde a gente, né, desenvolve as pessoas e traz algumas pessoas do mercado para conversar com elas, e você, inclusive, foi não só a pessoa que ajudou a gente a desenhar o programa, como bater esse papo com elas também. E teve um papo seu lá com o pessoal que foi bem interessante, porque a gente falou exatamente de carreira em growth, na verdade, e especialmente a queda meio de paraquedas no negócio. Porque você falou o negócio do empreendedor, e eu tendo a concordar bem, e é uma habilidade muito importante, que é como você tira do 0 para 1, como você desenha hipótese, como você testa, como você cresce e tudo mais, né? E como que foi para você, assim, quando, entre aspas, tiram o nome do entrepreneur, né, do empreendedor, e bota o nome do growth ali, que tem uma expectativa recalibrada. Quando você mudou o nome, você muda a expectativa, né? Como foi isso pra você? Eu acho que pra mim a parte do nome em si não importava tanto, que eu continuo me sentindo a empreendedora, né? Eu me sentia a dona do negócio ali. Eu acho que esse é um ponto que é super reforçado na cultura, de todo mundo ter uma pegada realmente empreendedora, principalmente quem tá numa área dessas de novos negócios. Que você realmente é considerado o dono da startup ali. Mas acho que para mim o maior desafio eram as competências técnicas que eu tive que desenvolver. Então, por mais que eu fosse empreendedora, não podia necessariamente ser como na minha startup que eu ia, né, trazer o meu head de growth ali. Eu era head de growth. E aí eu até pude desenvolver um time, essa é uma vantagem muito legal do iFood, de pensar quais são os seus skills e como que você consegue trazer gente complementar. Então eu trouxe ali um gerente super complementar a mim, que tinha muita experiência em dados, principalmente, que o iFood é muito, 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 né, drivado por dados, e aí eu não sou uma pessoa ultra analítica, então eu sabia que era um aspecto que eu tinha que complementar, mas para mim o maior desafio mesmo foi adquirir as competências técnicas e olhar o que eram as análises que eu tinha que fazer no dia a dia para ser drivada por né, o que aqueles dados, aquelas análises iam ajudar a gente a tomar decisões mais acertadas e mais rápidas. Quanto a parte mais
né, de soft skill ali, tanto de fazer o negócio acontecer, já era algo que era mais meu. Então, eu falava, putz, eu vou a campo, vou fazer o discovery, vou pensar em que a gente é mais importante validar como hipótese de produto e tudo mais. Era algo que já estava mais no meu arsenal, e aí foi mais alavancando, assim. A pergunta é exatamente a pergunta que eu ia te fazer, que era o que de habilidade que você já tinha, independente do nome e tal, que te ajudou nessa jornada aí? Eu acho que é bem a pegada mais empreendedora primeiro, né? Então, de falar, putz, o que é mais... Mas o que é isso na prática, sabe? Pra mim é essa perspectiva de falar o que é que eu preciso provar, quais são as hipóteses mais arriscadas do negócio, como eu vou provar isso da forma mais simples, né, mais rápida possível. Então, de ir a campo e falar, putz, o que eu vou tirar de insight desse modelo, dessa operação, desse cliente... e que eu tinha vivenciado isso muito na minha startup, né? E tinha visto isso muito nos meus 7 anos de Endeavor, os empreendedores fazerem. Então, um foco em resultado, falar o que eu estou tentando provar agora e como que eu consigo provar isso da forma mais simples, mais fácil possível. E pensar nessas alavancas do negócio para fazer o negócio acontecer, né? Então, uma parte mais estratégica, assim, da gestão do negócio, de fazer o negócio acontecer. E aí eu acho que do ponto que eu tive que mais desenvolver é justamente como você usa uma parte mais analítica que eu nunca tive acesso, né? Eu sempre tive que fazer muito o quali, mas não o quant, porque não tinha uma super estrutura de dados que nem o iFood tem, para falar, putz, o que é mais relevante a gente analisar aqui desses dados? Como a gente faz o setup desses dados, porque eu estava montando um monte de produto. Quais são os eventos que eu vou avaliar? Então, essa parte, principalmente do lado analítico e do setup de infra de dados, foi um monte de coisa que eu tive que aprender do zero, né? E de produto, de tecnologia, como que você define quais são as features mais importantes, porque eu não tinha uma equipe de tech no meu universo anterior, né? Então, tava com recursos maravilhosos, com gente muito boa para fazer o negócio acontecer, e que aí eu tinha que garantir que a gente estava priorizando as coisas certas para provar o mais rápido possível as hipóteses do negócio. E como que foi relacionar com essas pessoas que, a princípio, não faziam parte da sua rotina, né, de trabalho? Acho que para mim foi, assim, super... exponencial meu aprendizado, assim. Então, teve uma adaptação muito da forma como eu pensava, que eu pensava, né, com um mindset ali muito do lean, qual é a forma mais rápida, mais suja de fazer o negócio acontecer, e tinham formas mais sofisticadas que com a tecnologia a gente conseguia, né, puxar, mas assim, essa conjunção ali, principalmente de gente muito analítica, que conseguia trazer análise de dados em cima de coisas relativamente simples, mas que podiam alavancar o negócio e acelerar muito o nosso aprendizado, para mim foi muito incrível. Então, principalmente gente mais de data mesmo, gente de tech, de produto, que foi um universo mágico, lidar com tanto talento bom, né, para alavancar o negócio e fazer acelerar muito as nossas hipóteses ali. E como que você aprendeu a conversar com esse povo? Acho que conversar é algo que eu sei. Então, não tive muita dificuldade na parte de como conversar. Eu acho que o mais importante era aprender a fazer as perguntas certas. Porque, como eu não tinha repertório, né, eu estava liderando ali o negócio, né, tinha gente com muito skill técnico, mas eu que estava liderando o business development mesmo, a parte do desenvolvimento do negócio, e o que era mais importante a gente provar, eu usei muito, né, o coaching ali, a mentoria dos meus líderes, principalmente. Então, o diretor de novos negócios que usei muito a mentoria dele, a ajuda dele para definir quais eram as coisas mais importantes para a gente fazer essas perguntas e eu ir ganhando esse repertório. Até, né, que hoje no novo negócio, de certa forma, ele estava tocando já 5 negócios e eu tinha 0 quase o tempo dele. Então, eu já tinha que aprender a fazer minhas próprias perguntas. Mas acho que a conversa em si era o tranquilo, porque as pessoas realmente são super sociáveis, não é aquele povo tech introspectivo no iFood, mas acho que o desafio maior era como que eu conseguia alavancar o skill dessas pessoas e saber fazer as perguntas certas que iam direcionar o negócio para algo que a gente fosse acelerar, né,
como provar as hipóteses. Você teve, falando bem disso ainda assim, uma coisa que acontece muito quando você acaba misturando gente de habilidades diferentes, e você coloca às vezes uma liderança que não tem um conhecimento técnico às vezes tão profundo ali, é uma certa, não sei se desconfiança é a palavra certa, mas você precisa ganhar o respeito do time ali para de fato botar aquele negócio para rodar. Teve algum desafio nesse sentido? Acho que não um desafio tão direto assim, que eu acho que o iFood também é legal nesse sentido, porque ele aposta muito em lideranças que vão aprender áreas novas mesmo e colocam fora da zona de conforto. Então, acho que primeiro eu tinha o respaldo muito forte, né, da minha liderança, então do diretor de novos negócios, que me ajudava muito e me ajudava a direcionar. Então, eu fazia muito essa parte de aprender com ele. E aí, quando eu estava lidando com o time, né, diretamente liderando o time, já tinha um direcionamento um pouco mais claro. Então, que eu já tinha pensado antes, não era uma descoberta 100% ali com eles. Mas acho que eu sempre tive um espírito muito humilde. Talvez seja um pouco do espírito liderança feminina. De falar, gente, tô aprendendo, né? Isso aqui é minha primeira experiência em growth. Eu tô aprendendo muito com vocês. Não tenho todas as respostas. Vamos pensar juntos, vamos quebrar a cabeça juntos. Então, eu nunca cheguei lá como sabichona. Tipo, é isso que a gente tem que fazer. Putz, esse é o repertório aqui, uma estratégia que eu discuti com o meu líder, a gente chegou nessa conclusão, essas coisas mais importantes para trazer aqui para o negócio, mas vamos pensar juntos. Vocês acham que faz sentido? Essa é a estratégia que faz mais sentido a gente provar isso? Então, principalmente no universo empreendedor, que não tem uma resposta certa, né? A gente vai descobrindo muito junto. Tinha esse processo muito colaborativo de vamos pensar juntos, e essa equipe... não tem hierarquia aqui para definir. A gente está pensando juntos, cada um com seu skill específico. É até engraçado você falar, porque eu acho que você tem não sei se o melhor ou um dos melhores balanços entre uma humildade, mas sem perder a autoconfiança no negócio, sabe? Porque é uma linha muito tênue ali entre você... né, tipo, se mostrar super aberto, aprender e tal, e ao mesmo tempo se mostrar, às vezes, super frágil, vulnerável, ou insegura pra caramba e tal, e eu não costumo ver muito esse problema, não. Isso me puxa uma outra pergunta, nada a ver, até fora do script aqui. Eu acho que uma grande habilidade aí que você tem, e aí você falou do conversar e tal, tem um pouco a ver com isso, que é de relacionamento. E aí, eu acho que eu sou uma pessoa bem relacionada, mas eu acho que tem que comer bastante arroz com feijão para chegar na Renatinha aí. O que você faz deliberadamente para isso e o quanto é orgânico e espontâneo? Porque certamente isso te ajuda bem na sua jornada, né? Não, super. E eu descobri também que é uma das coisas que a forma como eu aprendo é muito relacional. Então, eu uso muito o lado relacional para, né, acelerar o meu aprendizado. E eu aprendi isso... Eu tive uma escola maravilhosa que a Endeavor é um espaço de conexões. Então, é um espaço que tem muito empreendedor, muita gente boa. E que eu via que os empreendedores aprendiam da forma mais rápida pelos outros, né? Usando o aprendizado dos outros para alavancar e acelerar e não fazer os mesmos erros dos outros. Então, acho que depois de 7 anos de Endeavor, eu aproveitei bastante o network que eu criei lá. Inclusive, você mesmo foi uma mas que fique grande claro, ativo. Que fique claro... Tem uma mensagem que você recuperou, que eu mandei a primeira mensagem depois, né? Então, o Mineiro é muito intencional em criação de redes também. Mas eu acho que eu tive uma ótima escola, né? De ver isso na prática e ver quantos empreendedores... né? E quantos empreendedores se alavancavam muito em coisas que eles não sabiam necessariamente através de networks e de usar a mentoria de pessoas que sabiam muito mais que elas. E depois eu repliquei isso na minha vida empreendedora, né? E trouxe... investidores, mentores, pessoas que me ajudavam muito. E eu continuo usando isso muito no universo iFood. Tento de usar os VPs lá dentro para me ajudar, me orientar, as lideranças. Então, tem um lado meu que eu sei que é a forma melhor como eu aprendo, que é conversando com as pessoas. Eu sou super, super, super extrovertida. Então, muito mais. Eu leio, ouço podcast, etc. Mas, com certeza, a forma mais rápida de eu aprender é conversar com alguém que manja mais e que vai me trazer um repertório e vai me ajudar a ter um insight mais rápido do que se eu ficar lendo, quieta, estudando, né? Então,
é de novo você saber alavancar suas próprias forças e falar, putz, como eu aprendo mais rápido? Eu aprendo mais rápido com outras pessoas. Então, deixa eu ver quem são as melhores pessoas para me ajudar a aprender o mais rápido possível. O quanto... Eu concordo 200% e tende a ser muito a minha linha também. Eu acho que eu sou bem sistemático com algumas coisas, assim. Eu tenho alguns princípios meus, né, documentados e tal. E uma das coisas que eu tenho de aprendizagem é exatamente um book-wise e um street-wise, né? Então, é um misto entre o que está no livro, o que está ali documentado, acho que tem muito valor, mas também das pessoas ali. Porque, primeiro, os maiores pulos do gato não estão escritos nos livros. Vamos, né, começa por aí. Então, na hora que você vai conversando com várias pessoas, você vai entendendo um tanto de coisa e os motivos das coisas e tal, que o livro, ele tá... Não é que ele é mentira, mas ele tá... Muito sistemático. Tá ali. Mas eu não tiro o valor de nenhum, não. Então, pra mim, é uma combinação mesmo dos dois. Assim, acho que cada um tem um momento e tal, mas esse negócio das pessoas, pra mim, é bem relevante também. Só que eu sistematizei o meu método de networking, de gente e tal, até que fica muito natural, obviamente, mas é muito sistematizado. Tem alguma coisa sua sistematizada nesse sentido? Tem, assim, eu já fui bem mais sistemática no começo, porque era menos orgânico pra mim, quando eu entrei na Endeavor. Sim, meus pais são dentistas, então eu via amigos meus que nasceram no meio empreendedor e tal, e que, putz, o relacionamento era algo super natural pra eles. Isso não era natural pra mim. Eu ficava super intimidada. Eu entrei como estagiária na Endeavor e tinha gente muito boa no mercado, CEO e conselheiro e tal. Eu falava, putz, eu não me sinto confortável indo lá. E aí, me conta aí, me explica aí. Então, essa vulnerabilidade, né? E essa questão mais safa eu fui desenvolvendo com o tempo. Mas eu fui montando isso de forma sistemática. De falar, putz, deixa eu criar aqui meu primeiro network. E fui desenhando lá quem são as 5 pessoas que eu quero criar uma relação esse ano. O que eu vou conversar com elas? Deixa eu anotar o nome dos filhos delas, assim. De falar, putz, não tem uma memória tão boa. Né? Então, eu vou anotar o nome dos filhos dela. Coisas que a gente conversou mais de uma perspectiva pessoal, que podem me ajudar a criar vínculo. Principalmente no Brasil é importante, né? Isso. Na gringa, não necessariamente as pessoas são mais papum, mas... aqui no Brasil... Que, pelo menos comigo, depois de um tempo, eu acho que no início sim, mas todos os gringos, seja na Alemanha, quando eu morei lá, nos Estados Unidos, eu acho que o início ele é um pouquinho mais seco, mais direto, mas depois pro vínculo eu acho que é bem parecido, sim. Assim, sabe? Não, acho que é. É só que as pessoas são muito mais objetivas. Isso, né? Graças a Deus também, né? Não precisa ficar lá falando sobre o carnaval, sobre a Copa, sobre alguma coisa assim. Então, né, você fala, putz, eu quero falar com você sobre este assunto de growth e tal. Aqui, pronto. E é mais rápido. Mas eu fui bem sistemática neste começo e hoje é muito mais natural pra mim. Então, eu sempre anoto tudo, eu tenho uma memória muito ruim, então... Sou a louca do Notion, do Evernote, de tudo pra anotar as minhas conversas e ter uma referência da conversa anterior. Eu acho que é sempre importante a pessoa saber que, né, você valorizou o insight dela, fazer ganchos com uma última conversa, o que você conseguiu implementar e dar um feedback ali para a pessoa, né, no processo de relação, de mentoria e tudo mais. Mas hoje virou muito mais natural. Então, eu até tenho mapeado, putz, quem são as pessoas nesse assunto, naquele assunto, numa listinha que eu mantenho. Mas eu não preciso lembrar que eu preciso manter aquela listinha. Ela tá lá só de consulta, assim. E depois de um tempo também, né? A rede fica tão grande que é muito mais rápido, né? De acessar, né? Basta... Chega um ponto que você tá a 1 ou 2 WhatsApp de distância ali, né? Mas eu ri na hora que você estava falando, porque comigo era a mesma coisa. Bem assim, sistematizado. Aí depois de um tempo tem até umas felizes coincidências no meio do caminho. Tem alguém que por algum motivo já quer conhecer, e aí por algum motivo alguém te apresenta antes e tal. Vai acontecendo, é divertido. No meu playbook tem a última fase, né? Tem várias fases. Eu nem sei se eu devia estar abrindo isso aqui, mas tudo bem. A última fase as pessoas só avançam se eu tenho um vínculo pessoal com elas também. Se eu acho um babaca, provavelmente eu não vou continuar, não. Mas a última fase é ir jantar na minha casa com a minha família. Já passei por esse nível.
Mas pra mim é isso, é porque de fato você cruza uma linha que é muito difícil de você voltar, né? Talvez você não mantenha muito forte, mas para mim isso é importante, porque provavelmente eu só vou fazer negócio, só vou, né, continuar a relação mesmo que profissional se, né, dependendo do que eu quero ali, se cruza essa linha ali. Então o meu tem um playbook pronto. Tem um playbook oficial. Eu tô muito né? lisonjeada que eu já passei pelo nível máximo. Você foi desde o primeiro ali, ó, de eu te chamar para um almoço. Não sei se foi almoço primeiro, mas a gente almoçou lá. Um café lá. E aí vai até nos encontros de família. Muito bom. Boa, Rê. Vamos falar um pouquinho agora da história do iFood em si. Porque assim, a gente começou a falar, mas eu acho que vale a pena organizar bem a conversa, porque eu acho que tem muitos aprendizados, assim. Primeiro, como que essa área de novos negócios, de um modo geral, ela é estruturada, assim? Desde, eu acho que hierarquicamente falando, até como que flui as hipóteses, o teste, é de cima para baixo, de baixo para cima, enfim, como que isso acontece lá dentro? Não, eu vou dar a foto de hoje, assim, mas o iFood é muito fluido, né? Então, parte da cultura de inovação, de agilidade é mudar bastante. Então, desde que eu entrei lá, e agora já tô, né, quase batendo 2 anos, já mudou bastante essa estrutura, já mudou de VP, um monte de coisa assim, porque as coisas mudam realmente muito rápido no universo de unicórnio. Mas, quando eu entrei, né, eu entrei dentro da área de inovação, que é o que eles chamam lá de Disrupt, que estava dentro da VP de Growth, que não existe mais, e agora está dentro do VP de Tech ali. Mas, basicamente, tem uma estrutura de inovação oficial, como se fosse essa área, né, de innovation ali, que tem frentes de Open Innovation, tem frente de o que a gente chamava de Jet Ski, né, e uma frente de Research. Então, a ideia é que tenham times ali sempre definindo teses e hipóteses, estudando o mercado e tudo mais, avaliando o potencial de teses para aplicar no contexto nosso do Brasil. Então, olhando muito para mercado fora, a gente olha muito para a China, principalmente, até mais que os Estados Unidos. Então, fazendo um screening mesmo, de falar, putz, o que tem de oportunidade aqui? E aí, né, de certa forma, sai ali daquela frente de research, e aí pode tanto ir para o Open Innovation, né, e CVC, o Corporate Venture Capital, quanto uma frente de Jet Ski. Então, se vai para um caminho de Open Innovation e Corporate Venture Capital, falar, putz, tem algum player muito bem posicionado que a gente poderia fazer uma parceria, efetivamente investir num negócio, né? E aí tem um fundo do iFood que a gente investe em negócios menores e tudo mais. Ou fazer uma parceria comercial, falar, beleza, deixa eu pegar esse cara aqui que está fazendo bem. O M&A não tá aí dentro. Tem uma outra frente de M&A que até tem uma relação, mas geralmente são negócios menores. M&A é um negócio maior, né? Então, esse tem mais uma cara de Corporate Venture Capital numa perspectiva de fazer investimentos minoritários. Até já teve casos de startups que a gente comprou mesmo, 100% adquiriu com startups menores, mas nessa perspectiva de serem investimentos de pessoas que já estão fazendo muito bem e que a gente vai acelerar, né, trazendo para o ecossistema do iFood. Pode ser tanto uma parceria comercial, quanto uma estratégia de aquisição ou de investimento nessas empresas para acelerar uma tese. E aí, então, de certa forma, ao mapear uma tese depois de research, ou ela vai para essa frente de Open Innovation, né, e Corporate Venture Capital, ou ela vai para um caminho de jet ski, que é basicamente a gente botar um projeto para rodar, para avaliar. Esse nome aí do jet ski. Não, é super legal. Os caras são bons de branding. E de fato é um jet ski. Por exemplo, o meu jet ski, ele tem 20 pessoas. O iFood tem 6 mil pessoas. Então, claramente eu tô lá naquele caminho do Google, que você tem que dividir 2 pizzas nesse time, assim, né? Então, é uma estrutura de comando e controle muito menor que o iFood. E a gente sempre se refere lá, o iFoodão tem as estruturas do core que são muito mais devagar que as nossas, porque a gente tem que ser uma startupzinha. Mas vocês dependem de tech do iFood? Então, a gente tem uma relação, né, importante, depende do produto. Então, quando a gente tocava o produto de mercado, a gente criou uma estrutura mais diferente, que era uma estrutura de cardápio e tudo mais. A gente copiou o código para criar um aplicativo separado, o código do site, por exemplo, do iFood. Mas hoje, que eu sou food delivery, que eu faço
Sim. o mesmo produto exatamente do iFood, eu tenho uma relação maior, mas eu também copiei o código e tenho meu time de tecnologia e produto que tem uma semi-independência. Então, por exemplo, motor de fraude do iFood. Não estou montando um outro motor de fraude. Sim, no máximo, claro. eu flexibilizo algumas regras. Então, eu dependo desse time core me ajudar a provar coisas. Ou o checkout. Putz, vou criar toda uma estrutura de payments, Sim, tal, faz tal, menor tal. sentido. Então, eu tenho uma flexibilização em cima das regras oficiais do produto do iFood, mas esse time separado faz várias gambiarras. Então, putz, como o meu cardápio é uma cópia do restaurante no iFood, e aí depois ele vai evoluir e ter um outro cardápio dentro do meu produto. Mas a gente tem uma interdependência, mas a gente tem muita agilidade para criar nossas gambis, né? As gambiarras e criar coisas que o iFood demoraria muito mais, porque aí, né, qualquer coisa que mexe no core, você mexe em 60 milhões de pedidos por mês. Então, não dá para fazer Não uma dá pra gambis arriscar, para né? 60 milhões de pedidos, mas uma gambi para algo que vai ser 20 mil pedidos é outra coisa. Mas antes ainda, quem que define, por exemplo, sei lá, o estudo potencial daquela Da tese. iniciativa, da tese? Tipo, é o seu time? Porque você falou que tem um time de research, é nessa fase? O que é? Então, o meu time, de certa forma, já fui graduada como um novo negócio que está dentro de outra VP. Mas, gente, é muito fluido isso no iFood, tá? Eu comecei dentro dessa VP, a gente tinha um jet ski dentro da estrutura lá de Disrupt, aí a gente evoluiu, de certa forma, para uma estrutura um pouco maior, que é de novos negócios supostamente mais evoluídos. Mas as coisas são muito fluidas no iFood. Pode ser que a gente em algum momento volte. Eu sou um jet ski graduadinho, assim. Não, mas, por exemplo, antes de você virar jet Sim. ski, para virar o jet ski, você precisa ter alguma evidência que ela é uma tese grande o suficiente. Então, e aí isso foi na época dessa frente de Disrupt, né? Então, que é dessa outra área, que hoje está dentro da estrutura de tech, e que eles estudam essas teses. Entendi. E aí, fala onde a gente vai apostar. E aí tem, de certa forma, uma volumetria de potencial de pedidos. É isso que eu ia perguntar. O que é indicador, assim? É um volume de pedido X? A uma nossa receita? métrica, né, que a gente chama lá da North Star Metric, é volume de pedidos. Então, a gente fala, são 60 milhões de pedidos por mês. Esse é o principal métrica que a gente olha de qualquer coisa no iFood. Então, quando a gente pensa quais são as teses que a gente vai apostar, tem tanto evidência de benchmark de fora, né? A gente fala, putz, nosso maior benchmark na China, exato, fez isso, tal. Então tem um screening muito forte do mercado internacional, mas tem também as evidências de Brasil, de startups e coisa assim, para aí a gente falar, putz, vamos olhar para esse mercado e fazer uma proxy de quantos pedidos a gente acredita que pode ter, vamos fazer ali um exercício de um mercado potencial para falar, vale a pena investir nisso? E aí, fala, beleza, vale a pena investir nisso, aí vamos criar a forma mais lean, né, mais simples possível da gente testar aquilo. Então, geralmente fala, vamos testar isso dentro de uma cidade, 2 cidades, vamos testar isso dentro de um pool bem pequeno, com o menor MVP possível que a gente possa fazer, e aí rodar aquilo por 3 meses pra gente falar, continua ou não continua? Mata? Vai pro próximo jet ski? Ou continua naquela tese? Boa. Quando você define isso, exatamente esse pedaço aqui do MVP, o que é um tempo razoável para vocês, né? Dado as complexidades, a versão depende, mas o que é um tempo assim, se deu demorar tanto tempo pra gente construir isso aqui, tá legal, e aí, igual você falou, e a gente roda 2 meses, 3 meses e tal. E quando vocês começam a rodar, você já tem alguma expectativa do tipo, se chegar aqui, vale a pena continuar, senão a gente mata? Tem, assim, não tem nada 100% escrito em pedra, né? Mas os ciclos do iFood tem mais ou menos 6 meses. Tá. E aí, dependendo da maturidade da tese e tal, a gente fala, qual é o nosso plano de 100 dias para essa tese aqui? Se é um jet ski menor, já até morreu mais rápido, antes dos 100 dias. Fala, putz, não validamos isso daqui, mata o mais rápido possível. Mas os ciclos que eu vivi, geralmente a gente ficava quebrando entre 100 dias, principalmente que eram teses um pouco mais complexas. Aí a gente tinha que desenvolver produto, demorou 1 mês para colocar o app para rodar, então 30 dias só de setup ali, praticamente, do produto. Bom, né? Mas é super rápido, né? Considerando o tamanho, né? Então, a gente tinha
ciclos mais ou menos 100 dias, e aí a cada planejamento estratégico que acontece há 6 meses, fala, dobra a aposta ou não. E aí os VPs, né, ali a cúpula das máximas lideranças de iFood, escolhem dentro do iFood inteiro onde vai ter mais priorização de recurso. E onde a gente aposta ou não aposta. Então, eles criam lá uma matriz, um roadmapzinho de Now, Next, Later. Então, por exemplo, o meu produto, né, ficou como Next nesse aqui. Então, a gente falou, beleza, o que significa? A gente continua com uma estrutura pequena, uns 20 pessoas dentro de 6 mil, né, que é nada, num contexto de que a gente ainda tinha que provar, validar a tese, saiu de uma cidade, foi para 3, vamos validar isso mais 6 meses, e aí falar, e aí, vamos para 30 cidades? Aí talvez a gente saia do Next e entre no Now. No Now, aí você ganha mais recursos. Falar, putz, quando a gente estava no outro ciclo lá, que eu estava fazendo produto de mercado, era uma grande aposta, a gente estava no Now. Então, a gente tinha um time de quase 50 pessoas, bastante envolvimento de time score ali, de design, né, in-house, coisa assim, no marketing interno, porque a gente acreditava que era uma tese muito forte e que a gente invalidou, matou o produto em 6 meses. Mas foi uma aposta grande ali naquele momento que era o Now. Now queria dizer que a gente ia colocar mais recurso da empresa como um todo. Ali, né? Mas podia matar também, entendeu? Mas como que acontece a dinâmica do time? Beleza, matou, e aí? Bom, certamente não falta trabalho, né, para as pessoas, mas o que acontece? Não, isso é um ótimo ponto. Eu fiquei também bem segura. Eu falei, e aí, né? Por mais que eu tava desapego do meu negócio, tipo, qual é o meu próximo job aqui? Então, o processo, acho que tem primeiro um lado forte de reforço, assim, de que a performance da pessoa depende muito mais do processo ali, do que a gente atingiu, não necessariamente do resultado final. Então, de novo, o próprio VP de novos negócios, ter virado o VP, né, que hoje é uma das lideranças mais altas, sendo que ele matou vários produtos no caminho, depois ele virou diretor de produto, enfim, mas ele tocou negócios que oficialmente fecharam, entre aspas, não deram certo. A gente matou como tese. É uma mensagem importante, né? Putz, você pode dar errado suas teses, mas mesmo assim, o cara chegou a virar VP. Então, esse é um negócio bem legal de reforço de cultura e tudo mais, de que não importa que deu certo, entre aspas, deu errado. Essa cultura de venture área de inovação, capital, né? Especialmente. mas assim, dentro das frentes de iFood como um todo, assim, né? Obviamente, no core, você tem menos espaço para errar, mas tem um contexto ali de, putz, a gente tem que testar muita coisa, vão ter coisas que não vão dar certo, então tudo bem, entre aspas. Agora, tem ali uma perspectiva de que se você foi bem avaliado, sua performance foi bem avaliada, tudo bem que seu produto fechou, seu país fechou, então várias coisas assim que a gente já fechou, mas as pessoas são realocadas, né? É um pouco aflitivo, porque eu fui para um planejamento estratégico, eu não sabia nem que sala entrar, porque eu não sabia o que eu ia fazer no próximo ciclo. Mas, beleza, se eu fosse bem avaliada, o que você quer fazer? Né? Tem um network interno ali também de você conversar e falar, putz, o que vai virar, o que vai entrar como Now, o que vai entrar como Next. É verdade, né? Porque uma vez que algumas coisas vão ser promovidas para o Now, ele vai precisar aumentar loucamente. Né? Exato, a estrutura. Então, tem um lado de você mapear internamente oportunidades, né? Que ali conta também o seu networking interno para identificar o que você gostaria de fazer, mas supostamente você tem oportunidades dentro das frentes. Né? É uma empresa que hoje são 3 empresas. Tem fintech, tem mercado, tem o food delivery. Então, já virou um negócio bem maior. Um Mercado Livre que né, tem muitos modelos de negócio dentro. Tem vários produtos e tudo mais. Então, é muito mais encaixar qual é o seu perfil que você gostaria de fazer. E eu continuo curtindo muito uma pegada empreendedora e preferia ficar nesse universo de novos negócios e começar coisas novas do que para um core lá e falar, vai tocar logística, sei lá, vai tocar marketing, growth do core. Aí você entra num perfil muito diferente, você vai otimizar, e aí é uma cabeça diferente. Eu preferi continuar nesse universo e supostamente a gente tem que ter talentos para tudo isso. Então tem esse matchmaking assim interno para identificar a sua nova oportunidade. Mas não vou mentir que é aflitivo. Você fala, e aí, o que é meu next job? Assim, o que eu vou fazer? Eu fico pensando muito nessa dinâmica, porque quando você foi explicando, eu lembrei, eu conversei com um engenheiro do Google,
E... Do Google ou do Facebook? Do Facebook. E aí ele lá do Vale, né? E ele contando que, assim, que na verdade, pelo menos o que ele me contou, eles eram contratados como engenheiros, e aí quando entrava, tinha tipo uma job fair, onde tinham vários times, áreas e times e tal. Meio que bidando e recrutando as pessoas, assim. E aí eu não sei, lá eu acho que até era um negócio até mais oficial ali e tal. Mas provavelmente deve acontecer isso, né? Pessoas que já trabalharam antes juntas, passam a ir de novo, é alguém que chama pro time de novo, um líder que chama de novo, né? Não, e tem uma estrutura de people ali por trás, né? De business partners e tudo mais que identifica. A gente sempre fica falando para as business partners. Vai lá, chavecar, ver quem que a gente pode roubar. Quem que a gente pode roubar para nossa área, coisas assim. Porque é muito fluido, é muito ágil o processo, né? E áreas são priorizadas e frentes estratégicas. Então, as pessoas só têm a certeza que tudo vai mudar no iFood. A cada 6 meses é uma nova realidade, independente se você fica no mesmo papel oficial. É uma nova realidade, é um novo desafio. E é a vida de unicórnio que você tem que se adaptar. A máxima é o desapego. Você tem que continuar cavando novas oportunidades. O que dentro disso, assim, o que foi mais novo para você? Eu acho que o mais novo para mim foi esse aspecto de usar uma infraestrutura de dados muito parruda para tomada de decisão. Porque, assim, todas as minhas experiências anteriores, a gente não tinha como criar essa estrutura de dados, né? Não tinha uma... Putz, o iFood é muito bom de dados. É muito referência, assim, inteligência artificial e tudo mais. Então, assim, o nível de seriedade que você tem na estrutura de dados, e falar, mesmo num produto novo, quantos eventos a gente tem que colocar para a gente fazer as análises do funil, e mesmo para processos quant, eu tentava sempre traduzir em dados. Vou lá no Discover e falar para os processos quali, eu ia transformar, né, no máximo quantificável eu poderia daquilo para traduzir num decision making mais racional, mais objetivo, mais baseado em evidências. Então, acho que para mim esse foi o maior... Sim, nunca tive, principalmente, talento do calibre que a gente tem, né, de dados para pensar nisso, e que eu aprendi muito. Eu sempre tinha uns Excelzinho cabreiro lá, né, não tinha infra mesmo de dados para pensar como que a gente usa isso para tomada de decisão. Mas como que é o processo em si? É tipo, você fazendo as perguntas ou alguém junto com você? Aliás, até antes, né, o processo desde que o produto está sendo criado. O que seja a estrutura desde esse início, assim? Assim, uma das primeiras coisas que a gente, né, fazia é montar a tese e montar o nosso plano de 100 dias. Então, definir o que eram as hipóteses que a gente queria provar, o que eram os milestones que a gente queria atingir. Isso, E com isso você tinha bem claro, né, as métricas, os indicadores que precisava ter, né? E aí não necessariamente tanto as métricas, os indicadores já de cara, mas tinha uma visão de queremos chegar aqui, e aí... para chegar lá, o que podem ser os melhores indicadores, melhores métricas, mas muito do quali também. De falar, putz, eu quero ter um cheiro ali de que os clientes... A gente vai crescer, então não importa se eu vou chegar em 10 mil, 5 mil, tal, mas o que importa é, eu tô vendo lá uma evolução constante, que a gente fala, a gente vai empilhar esses clientes, eles vão trazer mais gente ou não? Então, eles, né, indicam e geram de alguma forma esse lado mais viral. Então, essa é uma preocupação que a gente tem para monitorar se aquele jet ski está indo para frente ou não, o que a gente está aprendendo. Né? Mas continua tendo aquele lado empreendedor da barriga no balcão de falar, putz, eu vou lá, vivenciar a ponta, tentar trazer indicadores, insights que eu vou poder depois tentar transformar em dado. Você diria que essa é a... Aliás, eu tenho que mudar a pergunta. O que você... Pô, só o jeito de eu ter perguntado, eu já influenciei sua resposta, merda, tudo bem. Se você for empreender de novo, o que você mais leva dessa experiência do iFood aí pra nova jornada empreendedora, sabe? Até, inclusive, pela anterior ter sido isso, sabe? Sim. Eu acho que primeiro tem um aspecto da tese em si, né? De ter muito mais respaldo para pensar na tese, o que você consegue
puxar de benchmark internacional, definir claramente as hipóteses. Não que eu não tivesse isso na versão anterior empreendedora, mas a gente, obviamente, no iFood fez isso em outro nível. Esse de profundidade? Profundidade e de acesso também à informação, né? Que o fato da gente estar numa empresa maior, putz, a gente acessou de mercado chinês reports e... É isso que eu ia perguntar, assim, o nível da... Enfim, é isso, você paga para ter inteligência de mercado, né? Putz, tem muito dado, muita evidência. Tem um time lá de inteligência de mercado que traz muito dado, muita informação para a gente pautar muito melhor nossas hipóteses. Então, acho que tem esse lado, que obviamente é mais difícil, você não tem tanto dinheiro para fora para pautar. Mas eu acho que é muito mais esse lado data-driven no geral. Mesmo num discovery mais quali, o que você consegue traduzir, né? E dentro do mesmo amostras pequenas, fala, putz, estou vendo aqui o Spark, né, vendo aqui que isso aqui deu certo. Mais que eu tenha falado com 5 líderes comunitários ali que estão vendendo, falar o que fez 1 ou 2 virarem, que não fez os outros 3 virarem. Tudo bem que foram só 5. Mas o que é que eu vi que 1 ou 2 tinha que eu posso tentar replicar? E não necessariamente naquela base de 5, mas eu tinha 60, vou tentar achar mais 3 que eu vou conseguir replicar o que os 2 fizeram. Então, essa visão bem data-driven, assim, por mais que sejam em coisas quali, com certeza eu levo muito e que acelera muito o aprendizado com esse mindset de falar, vou traduzir isso aqui em evidências, assim, sabe? Independente de ser uma evidência muito pautada em dados. E é maravilhoso se você conseguir criar muito dado em cima do teu produto, né? Mas o quanto que você, nesse processo aí da decisão, dados e tal, o quanto que você também é pressionada quando você vai apresentar alguma coisa? Tipo, o quanto que as pessoas falam, porra, isso aqui não me convenceu, por exemplo, sabe? Não, super. Com certeza. Você tem que estar bem embasado. Defender bem. Eu acho que o ponto principal é que nesses negócios iniciais, tem o lado que a gente chama lá do leap of faith, assim, né? Você tem um lado mais de falar, não, eu vi isso daqui, por mais sejam 5 caras que eu falei, 3 tinham esse comportamento, 2 tinham aquele outro, então vou double down nessa evidência aqui. Mas você tem que embasar muito bem o que você está falando. Tudo é muito... são pessoas muito inteligentes ali do outro lado. Quando você pensa no iFood como um todo, você falou das áreas core até, o que... Beleza, entendi o lado empreendedor da coisa, mas onde que você se colocaria numa dessas áreas menos empreendedora e mais core, até para você mesmo evoluir mais tecnicamente, assim? Tem, assim, mais tecnicamente em growth, com certeza tem as áreas de growth mesmo, e que aí olham produtos especificamente de crescimento do iFood. Então, por exemplo, o que a gente chama de loyalty lá, que é o clube do iFood, né? Vocês já viram entrar no iFood, tem os cupons e tudo mais. Putz, tem uma mega estratégia super embasada para pensar qual que é o perfil, a segmentação do cliente, qual clube que faz mais sentido para aquela segmentação do cliente. Isso nasceu também da outra área de inovação? O loyalty? Eu acho que sim. Eu acho que foi algum produto de incentivo que a gente testou. Porque não é tão antigo se você comparar com o iFood em si. Não é. Acho que, se não me engano, deve ter uns 3 anos. Mas assim, é uma alavanca muito importante pra gente em termos de tanto rentabilidade, né? Porque é uma forma da gente conseguir fazer com que o usuário divida essa conta com a gente de pagar os incentivos que ele quer para voltar. Porque tem um lado muito forte da pessoa querer ver, né, o desconto na entrega e tudo mais. Então... é muito uma forma que ajuda muito na rentabilidade do produto, mas que ajuda principalmente em retenção e frequência. É impressionante. O iFood, como produto B2C, ele tem essa alavanca bizarra de forte, que você muitas vezes faz mais de um pedido por semana. Né? Então, você volta lá mais do que 4 vezes por mês. E é uma maquininha. Então, a questão é como que você consegue fazer o cara se incentivar para voltar, consumir toda semana, consumir categorias diferentes, né? A gente vem crescendo cada vez mais em categorias. Então, eu acho que esse lado de loyalty, né? Dentro de uma frente core ali,
que com certeza é um universo para aprender tecnicamente sobre growth, faz muito sentido. Legal. E é uma grande aposta até nas referências internacionais também, né? De produtos do DoorDash, outros lugares do mundo que investem muito forte nessa frente de loyalty, porque é um produto muito poderoso. Você consegue fazer o cliente voltar tantas vezes por mês, a chance de você vender, né, fazer um upsell de muitos produtos é gigante. Você até falou do DoorDash aí, uma das perguntas, né, você citou muito a China, mas o que tipo, os Estados Unidos tem feito alguma coisa incrível, assim? Tem bons players de lá ou é ok? Não, tem, né? Eu acho que principalmente desse universo de food delivery, tem players muito avançados, assim, o que a gente vê em termos de escala só de growth é que a China é muito boçal. Né? e de pensar nessas alavancas ser muito rápido na implementação. Então, a gente se inspira bastante nos modelos americanos de loyalty, por exemplo, desse tipo de produto, mas como modelo de negócio, relação com os restaurantes, serviços para o restaurante, coisa assim, comissionamento e tal, que é um mercado mais competitivo que o Brasil, né? Que o iFood é bem grande dentro do mercado. Uhum. E aí, hoje, assim, de certa forma, o nosso maior concorrente é o WhatsApp. Né, o Disruptive Innovation, né? O negócio que não é um food delivery oficial. Como food delivery oficial, a gente é muito grande. Então, um mercado mais competitivo como os Estados Unidos, a gente vê, né, essas dinâmicas de mercado, modelos de negócio diferentes. Mas para a gente olhar para novas fronteiras, pensar em caminhos diferentes, é muito legal olhar a Índia, olhar a China, olhar esses países que tenham um crescimento exponencial e ver novas verticais que eles apostaram que cresceram muito rápido, assim. Minha pergunta em cima disso um dos motivos também especialmente esse produto que você toca, que tem mais um viés da classe C, se eu entendi bem, que provavelmente Índia e China também tem um volume desproporcional desse público, e aí provavelmente tem movimentos muito mais fortes aí do que nos Estados Unidos, por exemplo. Sim, né? com certeza. Mas o triste, na verdade, é que, assim, tirando o modelo de mercado, que é o que a gente estava fazendo, que a gente fechou, ninguém no mundo, assim, conseguiu crack the code oficial pro food delivery de baixa renda, né? Então... É que a margem é muito apertadinha tudo, né? Muito apertada, né? E o usuário é muito drivado por subsídio. Por desconto, Então, o LTV ali fica difícil, né? Você precisa... Exato. Então, é um modelo de negócio muito desafiado, porque para caber na equação todo mundo, né? O restaurante, a gente como marketplace, ter um benefício tangível pro cliente, a gente nem tá tanto colocando hoje no entregador, que a gente está usando mais a gente fez uma curadoria de restaurantes que são marketplace, então o entregador é deles mesmo. Mas é um modelo bem desafiado do como que a gente consegue fazer todas as partes fecharem a conta, né? E que o iFood vem tentando há anos achar esse caminho. E que no mercado internacional, por exemplo, o caminho do que a gente estava indo lá da Meituan Select que eu comentei, ele é um mercado que ainda não fecha a conta, mas que eles chegaram a um nível de escala boçal, de um e-commerce mesmo de comida, basicamente. Então, eles, né, substituíram um atacadão, digamos, lá no mercado chinês. Mas com um investimento de verticalização de cadeia, assim, absurdo. Então, que não é um modelo de marketplace, né, que é o que a gente tem hoje. Então, a gente está tentando achar realmente novas fronteiras que não tem uma referência, um benchmark muito claro de quem conseguiu fazer isso internacionalmente. Então, a gente está realmente batendo cabeça para ser o inovador do mundo. E nesse processo de liderança em si, aí você paga o preço do pioneirismo, de bater você a cabeça no negócio. Né? Exato. Boa. E quando a gente pensa outros... você falou dos outros concorrentes, né? Que no fim o WhatsApp direto é o maior coisa ali, né? O que... Acho que nos últimos anos a gente teve, talvez, os principais, Uber Eats e Rappi. Deve ter mais algum grande ali, né? Mas... de fato, assim, essa história do WhatsApp em si é mais, talvez até pro C&D mais ainda? Faz super. Sentido? Nossa, incomparável,
Pra gente é muito a história lá da inovação disruptiva mesmo, que é o universo de marketplace de food delivery, né? O iFood é o que melhor trabalha com esse público, enfim, é muito grande no Brasil, muito relevante dentro do mercado nacional. Mas quem consegue servir melhor essa população é quem não cobra. E aí, com a pandemia, né, os restaurantes foram obrigados a investir em delivery, que eles estavam com os salões fechados, né? Principalmente perfil marmitaria e tudo mais. Então, a gente viu esse mercado crescer muito de delivery como um todo. Então, expandiu muito o mercado. Obviamente, a gente cresceu muito dentro disso. Mas o que o WhatsApp foi capaz de fazer é muito impressionante. Que ele digitalizou muitos restaurantes que não existiam no mapa, né? Então, hoje, nosso desafio é achar um modelo de negócio como marketplace, porque aí o WhatsApp basicamente é um restaurante, né, uma marmitaria ali, por exemplo, fidelizando um cliente, uma base de clientes com o produto dele, mas ele não é uma proposta de marketplace. Então, a gente está tentando justamente achar esse caminho de como que a gente consegue ser competitivo com o WhatsApp, com um produto que é hoje 100% de graça, né? O WhatsApp qualquer um usa, faz uma lista de transmissão e vende ali diretamente, mas tem um produto por trás, uma conveniência, um marketplace, uma estratégia de aquisição de cliente, um potencial de estratégia CRM para o restaurante poder fidelizar a sua base por dentro do marketplace. Então, várias outras referências que a gente olha, que, na verdade, quando a gente olha para os benchmarks, a gente acaba olhando mais para marketplace de moda, tipo uma Shein, uma Shopee, né, um e-commerce desse chinês, que eles conseguiram criar todos esses mecanismos para trazer um público de classe C e fidelizar esse público de classe C dentro da plataforma deles, né? Então, esses são nossas maiores referências, nossos benchmarks, e a gente gostaria de virar a Shopee, a Shein do mercado de food delivery. Muito doido, né? Muito louco. Então, é um super desafio, né? Que a gente quebra a cabeça todos os dias. Quem tiver referências para nos ajudar a montar aqui. Mas tem muita alavanca ali desses produtos que a gente está se inspirando e tudo mais, como growth, mas que é super desafiador. O que foi para nossa penúltima aqui, vai? O que foi um aprendizado mais ou interessante ou até mais inesperado aí que teve recente? Acho que para mim um grande aprendizado, acho que do processo mesmo, desse processo de inovação e tudo mais, que eu acho que foi bem, bem bacana, do produto que a gente fechou, né, que a gente lançou de mercado e tudo mais. A gente tinha um modelo em que a gente formava o que a gente chamava de líderes comunitários, que vendiam os produtos para a base de contato deles e se alavancavam, né, e compravam os produtos pelo iFood, os clientes compravam pelo iFood, e aí eles mandavam entregar na casa desses líderes comunitários. E o processo para mim, a gente fala, putz, a gente vai fechar o produto, como é que a gente fala para esses líderes comunitários que a gente vai fechar e tudo mais. E aí, o iFood foi super, né, preocupado, a gente, né, como tocando o negócio ali, super preocupado em, putz, eu vou dar uma perspectiva de dar um período ali de 3 meses para as pessoas, de renda e tudo mais, porque a galera começou a ganhar dinheiro com aquilo mesmo, né? Fazer um salário mínimo em cima daquilo, sendo que é um perfil de público de classe C. Então, a gente quis se preparar, ajudar as pessoas a se prepararem para aquela transição, porque eles estavam começando já a contar com aquela grana. Mas, para mim, é o processo da gente... Como a gente construiu a relação com eles, né? E que estava numa fase bem também de do things that don't scale e trabalhando muito próximo com eles para aprender com eles e criar um modelo de negócio com eles. Mas esse processo de como a gente desligou o produto e fez, assim, as pessoas chorarem, falar, putz, chorarem pro bem, sabe? De falar, nossa, me apeguei a isso daqui. Não só pela grana, obviamente, que eles gostavam, mas eu virei uma referência na minha comunidade. Isso aqui fez a diferença pra mim. Agora eu posso vender outras coisas também. Era aquele modelo onde, tipo, era uma, entre aspas, uma compra coletiva ali? Exato. É o que a gente chama do community group buying, né? Mas que a gente... eu vi uma outra empresa que tinha no Brasil que fazia isso. Sim, tinha uma que saiu agora? Saiu. A Favo, exatamente. O modelo de negócio que a gente estava... Né, o maior player que tinha era a Favo, e a gente virou o segundo maior player
né, naquele semestre que a gente tocou. Eles estão em qual país também? No Peru? Peru, né? Peru. Não, Colômbia. Na Colômbia, acho. Enfim, ou no Peru ou na Colômbia, algum dos dois. Mas, enfim, o que eu acho que pra mim foi mais interessante é pensar como uma empresa, mesmo grande como a iFood, pensa nesse processo de vou criar um modelo de negócio mais ágil, mais rápido possível, mas vou me preocupar em criar essa relação com as pessoas, que eu acho que é um desafio quando você está num negócio grande, e por isso que você precisa de um empreendedor por trás, porque o insight não vem de trás do computador. O insight vem você lá com a barriga no balcão, conversando com esses caras e desenhando um modelo de negócio junto com eles. Então, acho um aspecto de criar esse vínculo, essas relações e desenhar com eles o que ia funcionar, o que não ia funcionar, que foi muito legal. Que mesmo numa estrutura grande como a iFood, você, né, continua fazendo, sendo empreendedor ali dentro. Mas no processo de desligamento daquilo, também essa preocupação de falar, putz, claro, como que a gente vai conseguir manter esse vínculo com as pessoas, se preocupar com as pessoas e né, aproveitar que a gente é uma empresa que tem uma grana diferente do que uma startup teria, para falar, putz, eu vou me preocupar em manter ali aquela renda daquelas pessoas por 3 meses e tudo mais. Então, eu acho que principalmente o processo de inovação, para mim, foi muito interessante ver que seria algo que eu faria na minha própria empresa, desde o nascimento até morrer mesmo, aquela tese de falar, putz, e o que a gente tira de aprendizado disso? Então, a gente fez um pós-mortem interno, documentou tudo, porque muitas das coisas a gente fala, isso aqui não virou, mas vamos pegar uma parte disso. Então, por exemplo, o produto de marmitaria que a gente matou, foi um dos que o VP matou lá, há uns 3 anos atrás, que era o Loop. O clube, eu lembro desse negócio. O clube que a gente fala do Loyalty, hoje, que é super uma alavanca para o iFood, nasceu do Loop. Entendi. Então, que nem o lance do Slack, Bezos, assim, você pega uma feature do que não... de um negócio maior que não funcionou, mas a feature funciona. Então, o clube quase nasceu dali. Foi algo que ficou de aprendizado de um produto que a gente matou, mas que a gente usou uma das alavancas. Então, a gente tem uma preocupação muito forte de documentar tudo e falar, putz, o que a gente vai usar de aprendizado disso? Então, quando eu relancei essa tese de classe C, eu li 200 mil documentos para falar o que foi que outras pessoas já fizeram antes, para a gente validar as mesmas hipóteses e falar, putz, o mais importante agora, né, o why now, o que mudou de agora para daquela época, o que a gente pode se alavancar, putz, Pixel não existia, agora existe, o que são coisas que mudaram no contexto, mas são coisas hipóteses que a gente já validou e não precisa validar de novo, porque a gente já sabe que funcionam, e outras falam, não, então, novas apostas são essas alavancas aqui que a gente tem que testar, e vamos testar como novas hipóteses, a gente tem que documentar e deixar claro que se morrer, a gente tem que documentar para os próximos. Então, é um processo, um ciclo muito contínuo de inovação, muito legal. E que é sistemático mesmo com isso? Sim, sim. Tem que ser, né? Tem que ser. Não, e é super legal. Tem muito, muito documento. A gente ficou o primeiro mês, enquanto o time estava montando o app, revisitando tudo, entrevistando todo mundo que ainda estava na empresa, que já tinha saído da empresa. Falado, não vamos validar as mesmas hipóteses. Isso aqui já foi validado. Sim. Isso aqui é uma hipótese nova e uma tese nova de como a gente vai fazer esse negócio acontecer. Muito foda. Rê, a gente já estourou nosso tempo aqui, mas a gente vai ter uma perguntinha extra, mas vai ficar dentro da comunidade do GLA, então, para quem quiser ver não só a nossa perguntinha extra aqui, mas de todos os outros convidados desde a primeira temporada, dentro do GLA. Além disso, também tem aulas, tem cursos, tem comunidade, enfim, tem 200 mil coisas. Mas, jabazinho feito, vamos para a nossa última pergunta, que é como a gente termina todos os podcasts, que são indicação de 3, pode ser conteúdos, gente, livro, artigo, curso, o que você quiser, mas 3 indicações aí para os nossos ouvintes e espectadores que possam ajudá-lo na jornada, seja de growth, seja empreendedora, seja pessoal, seja relacionamento. O que você acha que é importante? 3 coisinhas aí pra gente. Boa. Então, acho que a primeira que me fez lembrar tanto da minha jornada empreendedora quanto da minha jornada intraempreendedora mais recente é o livro do Running Lean, que inclusive lançou uma nova versão que eu achei muito melhor, inclusive da última. Eu tinha lido a mais recente, que era a 2ª edição na minha vida empreendedora raiz, e aí na minha vida intraempreendedora eu li a versão 3,
com o time, como o Clube do Livro e tudo mais. Eu acho que tem frameworks muito úteis para pensar no desenvolvimento de negócios, de novos negócios, que eu acho bem legal para quem está entrando nesse universo. Aí, pensando em growth especificamente, né? Acho que tem muito conteúdo mais técnico e mais estruturado que eu consumi da Reforge. Então, acho que os conteúdos de Reforge são super bacanas. Tem um aprofundamento de retenção, um aprofundamento de aquisição e tudo mais, que eu sei que o GLA tem muita coisa também, mas pensando numa perspectiva internacional, né? A Reforge eu acho que é uma referência muito legal. E aí, algo que é mais off the book, off the records, né? O aspecto que a gente comentou de relacional e tudo mais, para mim, com certeza, a forma como eu aprendo e que eu uso muito é o lance de usar mentorias. Então, minha terceira não é tão conteúdo, coisa, falar, putz, apostar em usar mentores. E aí, obviamente, a jornada do GLA, as pessoas vão criando muitos relacionamentos, né? O Mineiro, eu sei que é mentor de muita gente, a Thay também é mentor de muita gente, mas eu apostaria muito em criar vínculos e referências com pessoas que podem te ajudar a acelerar o aprendizado e fazer, assim, e te orientar nesse processo de aprendizado, de growth, de outras temáticas empreendedoras. Então, acho que nesse terceiro é menos um by the book, é mais como que você consegue acelerar com aprendizados alheios que não estão nos livros. Exatamente. Então, eu usaria bem esse mapeamento de falar quem podem ser algumas pessoas, essas pessoas te indicam outras pessoas, que pessoas boas geralmente têm um bom network também e vão te indicar outras. Então, garante o primeiro papo com uma pessoa legal, essa pessoa indica outras pessoas, e aí você começa a criar esse network que te ajudar a acelerar teu aprendizado. Sim, senhora. Gostei. Eu vou... Só o Running Link eu nunca li, você acredita? Muito bom. Eu li, sei lá... Gente que é nerd, né? O mineiro é nerd que nem eu também, adoro uns frameworkzinhos. É bom. É muito bom, muito bem estruturado o livro, assim. Boa. Da Reforge eu também sou mega fã e fiz Reforge em 2018, então tem muito tempo. Bom, Rê, muito obrigado. Aliás, a terceira dica também, óbvio, já concordei com ela, então não preciso falar muito. Super obrigado. Vamos lá para nossa perguntinha extra, mas adorei o papo. Vamos para mais uma, tá bom? Valeu. Valeu, pessoal. E o terceiro ponto foi o que você falou, que é a forma que você aprende mais rápido, que é através de mentores, né, relacionamento, pessoas e tal. E a gente começou a falar um pouquinho disso no episódio, mas eu gosto bem, eu acho que é um negócio muito importante, que eu acho que a maioria das pessoas tem uma dificuldade mesmo. O que você entende que é eu não sei se um passo a passo, algumas dicas práticas, mas alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo, elas, beleza, entendi que eu preciso do mentor, mas entre isso e de fato conseguir alguém, o que ela poderia fazer, sabe? Boa. Eu acho que, para mim, a primeira coisa, quando eu comecei a ser intencional nesse processo de mentoria e tudo mais, eu tinha acesso a um network muito grande da Endeavor, que é, obviamente, um privilégio, que as pessoas geralmente não têm, mas que as pessoas sempre têm acesso a pessoas boas conectoras, assim. Então, putz, você, obviamente, é um super conector, mas... a pessoa não precisa já começar